Galera, na nossa primeira aula, a gente trabalhou então com o conceito de carga elétrica. Falei um pouco a respeito dos átomos, falamos de carga elétrica, falamos de como calcular a carga elétrica também. Então nessa segunda aula a gente vai falar sobre os princípios de eletrização ou processos de eletrização. Então já deixei o quadro preenchidinho aqui com os dois primeiros processos de eletrização. Porque a pergunta é a seguinte: um corpo recebe uma determinada carga, legal. Como ele recebe essa carga? De que maneira? Quais são os processos? O processo mais comum de eletrização é o atrito. Escritinho aqui pra gente. O atrito é simplesmente você pegar dois materiais diferentes e raspar um material no outro. Então, devido à configuração dos átomos, o número de elétrons, quantas camadas, quantos elétrons tem na camada de valência, devido a todas essas propriedades, quando você esfrega um material no outro, um material vai ter a tendência de perder elétrons e o outro vai ter a tendência de ganhar elétrons. E isso não importa, cara, se o material é condutor ou isolante. Isso não importa. Não tem necessidade de carga inicial. Como vai haver uma transferência de elétrons de um corpo para o outro, não tem a necessidade de uma carga inicial. Eles podem estar inicialmente neutros, que o atrito funciona perfeitamente. Ao final do atrito, os corpos ficam com sinais contrários. Então, terminou o atrito, sinais contrários, um vai ficar positivo, outro negativo. Aquele que perdeu o elétron vai ficar positivo, aquele que ganhou elétron vai ficar negativo. E obedece à série triboelétrica. A série triboelétrica ela é gigante, ela tem um monte de materiais. Eu peguei apenas esses 4 materiais, que são os que eu vou usar aqui na experiência. Plástico, aço, papel e lã. Desses 4, o plástico é o mais negativo e a lã é o mais positivo. Se você quiser dar uma pausadinha no vídeo agora, já que você está com acesso à internet, pausa o vídeo, entra na internet e digita série triboelétrica e pede imagens. E vai ter um monte de materiais ali na série triboelétrica, inclusive materiais esquisitos, como pele de coelho, pele de gato, pele humana. Eles usavam lá nos anos 1800, por aí, peles de animais como correias. E essas correias eletrizavam muito bem. Então, já que elas eletrizavam e eram feitas experiências com essas peles, eles colocam na série triboelétrica. Mas nenhum físico hoje sai matando um gato para fazer experiência de eletrostática. Isso é coisa lá de trás, tá certo? Então, se eu raspo o plástico com aço, o aço fica positivo e o plástico negativo. Se eu raspo o plástico com papel, papel positivo. Se eu raspo o papel com a lã, o papel fica negativo e a lã fica positiva. Então isso é a série triboelétrica e o atrito obedece a essa série triboelétrica. Um exemplo de eletrização por atrito, bem simples, olha só. Então a gente tem aqui guardanapo de papel e um canudo de plástico. Canudinho de plástico, só isso. Esse canudo não está eletrizado, ele está em contato com a minha mão, ele não está eletrizado. Coloco ele aqui, ó, ele cai no chão, não está eletrizado. Agora, se eu pego o papel e raspo algumas vezes no canudo, ainda não ficou bom, quase colou. Vamos mais um. Agora ficou bom. Colou no quadro, ó. Ele vai perdendo a carga elétrica. Esse canudo não está muito bom. Vamos pegar um outro canudo aqui, ó. Um canudo mais durinho. Ah, esse aqui colou legal, ó. Né? Então aquele rosinha ali não está muito legal, não. O que aconteceu? É legal que o branco quase não dá para ver no vídeo, né? O papel, ele cedeu elétrons ao canudo. O canudo ficou negativo, o quadro é neutro, os dois são isolantes de eletricidade. Se os dois são isolantes de eletricidade, ele fica induzido, ele não vai sair daí. Já o papel, ele não gruda no quadro. Por que não gruda? Porque ele está em contato com a minha mão. A minha mão neutraliza esse papel. Então se eu pego aqui, ó, neutralizei o canudo. Vamos ver se ele gruda? Não gruda, porque eu retirei toda a carga dele. Mas o processo é reversível. Colou de novo, ó, totalmente reversível. Se eu passar a mão, neutraliza. Como o papel está em contato com a minha mão,
ele não consegue grudar no quadro. Para grudar esse papel no quadro, eu teria que fazer um artifício aqui, ó. Vou pegar metal ou plástico, posso pegar plástico também, ó. Vou tentar no metal. Metal e papel. Aço e papel. O papel vai ficar positivo. Positivo também deve grudar no quadro. Vamos tentar. Essa eu não garanto que vai funcionar. Não, não eletrizou. Vamos tentar com plástico. Pega o papelzinho de novo. Opa, quase eletrizou. Não, o papel não está eletrizando, não adianta tentar, ele não está ficando no quadro. A eletrostática, ela tem o seguinte, quanto mais seco o ambiente, melhor. Então se esse ambiente tivesse um ar-condicionado, provavelmente ele grudaria, porque essa eletrização aqui é mais sensível, é mais difícil. O canudo ele eletriza, chovendo, não chovendo, na água, o canudo eletriza muito fácil. Então a gente consegue fazer a experiência com um canudo legal. Essa do papel eu vou ficar devendo. Se eu tentei com 2 materiais não rolou, não vai rolar. Mas tem outras experiências para a gente ver. Então, nós eletrizamos aqui um canudo por atrito. E eu mostrei para você que se eu passar a mão nele, eu neutralizo. No metal, não sei se você percebeu, eu consigo eletrizar ele por atrito. Consigo. Faço atrito com determinado material, mas eu tenho que segurar nesse bastão, que é um bastão isolante. Se eu tocar a mão aqui no metal, eu neutralizo ele e não consigo eletrizar. Metais podem ser eletrizados por atrito? Sim, desde que tenham um suporte isolante. Anota isso, hein, cara. Metais podem ser eletrizados por atrito, desde que tenham um suporte isolante. Maravilha. Vamos falar um pouquinho agora do contato. Para ter contato, tem necessidade de um corpo carregado. Se eu fizer contato com 2 corpos neutros, nada acontece. Vamos colocar aqui, ó, um pêndulo eletrostático, bem na frente da câmera. Aqui é legal porque esse experimento é muito pequenininho. Quando eu faço em sala de aula, ninguém enxerga nada. Agora, ó, eu tô neutro. Você fala, professor, mas você está fazendo atrito com o canudo. Só que eu tô descalço. Eu tô descalço, então me mantenho neutro. Se eu encostar um canudo neutro, nenhuma interação. Nada acontece. Por quê? 2 corpos neutros não se eletrizam por contato. Tem que ter um corpo previamente carregado. Carregamos o canudo. Ó, como o canudo ele é isolante de eletricidade, eu posso segurar com a mão na pontinha dele, que não tem problema. Vou eletrizar por contato agora, vamos ver? Opa, tá eletrizado por contato. Tem carga elétrica, olha aqui, ó, tá repelindo, ó. Ele repele com o canudo, ó. Concorda? Isso significa carga de mesmo sinal, uma repulsão, que é o primeiro princípio da eletrostática. Cargas de mesmo sinal se repelem. Se eu tocar aqui no papelzinho, neutralizei, eletrizo o canudo de novo, o processo se repete. Toca, troca a carga por contato e repele após isso. Fechado? Legal. Ó, o canudo ainda sobra carga, o canudo está coladinho no quadro. Ao final, os corpos ficam com cargas de mesmo sinal. Bom, isso mesmo. Por isso que repeliu, por isso que tocou e repeliu. Né? Ele toca, troca a carga e repele. Para esferas condutoras, a carga é proporcional ao raio. Carga proporcional ao raio. O raio ficou bem no finalzinho aqui, porque eu tive que colocar um suporte, agora que eu percebi. Mas é raio, proporcional ao raio. Se a esfera tem o dobro do raio, dobro da carga. Agora vamos fazer um teste. Vamos eletrizar novamente ali o nosso pêndulozinho, porque ele perde a carga bem rápido, tá? Olha, ainda está com carga, ó. Mas eletrizei de novo para ele ficar com bastante carga. Então nós sabemos que ele está papel positivo, plástico negativo. Plástico tocou naquela pecinha, no alumínio, alumínio negativo. Grava isso, alumínio negativo. Agora eu vou pegar
o metal e vou eletrizar com papel. O metal eletrizando com papel, ele fica negativo. Se ele fica negativo, ao chegar ali perto, ele vai ter que repelir. Vamos ver? Então vou tentar eletrizar aqui. Vamos ver se a gente pega uma... Não, não eletrizou, tá vendo? Vamos tentar com plástico. Ó, bom sinal. Se o plástico eletrizou, provavelmente o metal também. Ó, tá eletrizado. Ó a atração. Atraiu. Vamos raciocinar? Vamos lá. Inicialmente, acompanha comigo. Para de escrever, acompanha comigo. Caiu. Inicialmente, papel positivo, canudo negativo. Toquei, canudo ficou negativo. Canudo não, é o pêndulo. O pêndulo ficou negativo. Na sequência, eu peguei plástico e metal. O plástico fica negativo e o metal positivo. Eletrizei, metal positivo. Esse cara estava negativo. O que aconteceu com os dois? Uma atração. Não foi isso que você percebeu? Uma atração. Aí, fechou. Tá? Tá aí, cara. Um francês que ficou muito famoso fazendo experiências desse tipo foi um cara chamado Charles Dufay. O Charles Dufay, ele montou vários elementos da nossa série triboelétrica fazendo experiências desse tipo. Você viu que com esses 4 elementos, a gente verificou plástico, papel e depois plástico e aço. Já dava para começar uma tabela. Então, repetindo essas experiências com elementos diferentes, você vai classificando qual dos elementos fica positivo, qual dos elementos fica negativo. Legal, acabamos de aprender eletrização por atrito, eletrização por contato. Tem mais um processo de eletrização que é a eletrização por indução. Então vou pausar, preencher o quadro e a gente vai falar dela. Então, cara, o terceiro processo de eletrização, eletrização por indução. Eu vou te explicar primeiro com o indutor de formato bastão e depois eu vou fazer uma experiênciazinha com você sobre um eletroscópio de folhas. Então vamos lá, propriedades da indução. Há necessidade de um corpo previamente carregado. Esse corpo sempre vai se chamar indutor. O indutor tem que estar previamente carregado, senão ele não induz nada. Pode ser isolante? Pode. Pode ser condutor? Pode. Se ele for isolante, não tem nenhum problema, como o canudo. O canudo pode ser um bom indutor. Se ele for metálico, eu devo segurar num suporte isolante, como eu já havia explicado. Ao final, a carga do induzido é menor que a carga do indutor. Além de ser menor, ela tem sinal contrário. Sinal contrário, pode anotar aí também. Se você está pausando o vídeo para fazer anotações, escreve aí. A carga final do induzido é menor que a do indutor, com sinal contrário. Qual que é a exceção do fato dela ser menor? É quando rola um fenômeno chamado indução total. A indução total, ela é explicada da seguinte maneira. Eu tenho uma esfera num suporte isolante. Essa esfera tem um pequeno orifício aqui. Por esse orifício, a gente enfia um bastão. E esse bastão aqui é o nosso indutor. Então, o indutor está dentro do induzido. Indutor com carga igual a Q. O indutor tem carga igual a Q. Nessa situação, o induzido também fica com carga igual a Q, com sinal trocado. Então, o que é indução total? É quando o indutor fica dentro do induzido. Então, fiz um buraco pequenininho, ou então coloquei uma esfera aqui dentro e fechei uma cúpula. Fazendo isso, eu induzo a mesma quantidade de carga. Para exemplos como esse, onde esse bastão vai ser o indutor, a quantidade de carga induzida é sempre menor. Anotou? Exceção, indução total. Legal. Agora eu vou te mostrar como é que a indução é feita, numa sequência de 5 desenhos.
O induzido está neutro. Uma esfera condutora num suporte isolante. Esfera condutora num suporte isolante. Está neutro, bonitinho. De repente chega um bastão positivamente carregado. Se esse bastão está positivo, ele vai polarizar o induzido. O induzido vai ficar polarizadinho, desse lado ele vai ficar negativo e desse lado positivo. Ele continua neutro, só está o quê? Polarizado. Aí nós ligamos um aterramento. Então, ó, continuam as cargas positivas aqui. As cargas negativas continuam aqui. Essas cargas negativas, elas estão, como o próprio nome diz, induzidas, atraídas, hipnotizadas, o termo que você quiser usar aqui, cara, elas não saem daqui, elas estão induzidas. As positivas estavam sobrando aqui. Tá, mas a gente sabe que positivo não tem mobilidade para descer um fio. Né? Carga positiva não tem mobilidade para descer um fio. Carga positiva é próton, que está no núcleo do átomo. Então o que acontece pelo terra? O que acontece pelo terra é que elétrons sobem. Elétrons vão subindo até neutralizar esses positivos. Professor, de onde vêm esses elétrons? Da Terra. A Terra é um corpo gigantesco neutro. Só que como ele é um corpo gigantesco, cara, você retira elétrons da Terra e nada acontece. Você não consegue carregar um corpo. Nada acontece. Então, os elétrons sobem e neutralizam esses positivos. Neutralizou? Corta o aterramento. Então, ó, as cargas do indutor continuam. As do induzido estão aqui. Continuam, como o nome diz, induzidas. E nós cortamos o aterramento. Agora não tem mais esses positivos, porque eles foram neutralizados. Se você reparar com carinho, o corpo já está carregado. Ele já tem carga negativa. O que a gente faz agora? Afasta o indutor. Ao afastar o indutor, acontece isso daqui. Ó. Indutor positivo, induzido negativo. Quantidade de carga dos dois diferente. A carga do induzido sempre fica menor que a carga do indutor. Legal? Então esse é um processo mais cheio de detalhes. Agora, a experiência dele é maravilhosa. Então vou te mostrar bem pertinho funcionando a experiência de um indutor. Só que antes disso, vou fazer alguns exemplos. Então vou pausar, no próximo quadro a gente vai fazer um exemplo sobre divisão de cargas em esferas. Depois eu pauso novamente e explico o eletroscópio, onde eu vou fazer uma experiênciazinha com vocês. Valeu? Vamos lá! Então vamos aí... Só um momentinho... Foi mal, tinha esquecido de desligar o ventilador ali, que senão fica mal barulhão. Então vamos aí, cara, ao nosso primeiro exemplo. Calcule a carga final da esfera C. Esfera C tem o dobro do raio, estava neutra. Esfera B estava neutra. Esfera A tem uma carga Q. E eu vou fazer contatos sucessivos. O primeiro contato é entre as esferas A e B. Como elas têm o mesmo raio, a divisão de carga é igual. Então, a carga da esfera A vai ficar igual à carga da esfera B. Então, se é Q, aqui vai ficar Q sobre 2 e Q sobre 2. Fica Q sobre 2 em cada uma. Aqui continua zero. Aí eu não mexo mais com a esfera A, que vai continuar Q sobre 2. Agora eu tenho que fazer a divisão de carga dessas duas. Para fazer a divisão de carga dessas duas, a gente vai conseguir duas equações. Primeiro, carga B mais carga C tem que dar Q sobre 2. A soma dessas duas cargas tem que dar Q sobre 2. Segundo, a carga C é 2 vezes a carga B. Por quê? Dobro do raio. Tem o dobro do raio. Se tem o dobro do raio, vai ter o dobro da carga. Agora, trabalho num sisteminha e substituo. No lugar de QC, eu coloco 2QB. Então, juntando aqui, vai ter 3QB igual a Q sobre 2. Então, QB
vai dar Q sobre 6. Entenderam o porquê do 3QB? Raciocina comigo. No lugar desse QC, o que eu coloquei? 2QB. Mas já tinha um QB aqui. Então ficou 3QB. 3QB igual a Q sobre 2. Passei o 3 dividindo, achei a carga do B. A carga do C é o dobro disso. Então, a carga do C, 2Q sobre 6, que é a mesma coisa que Q sobre 3. Então, QC, Q sobre 3. Descobrimos, tá aí. Descobrimos a carga do B, carga do C, agora a gente pode preencher isso daqui. Então, QB, Q sobre 6, e aqui Q sobre 3. Por que você não faz essa soma? Q sobre 3 mais Q sobre 6 mais Q sobre 2. Soma, vai ter que dar quanto? Vai ter que dar carga Q, conservação de carga elétrica, segundo o princípio da eletrostática. Pode somar. O mínimo vai ser 6, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, dá 3Q, mais Q, mais 2Q, vai dar 6Q sobre 6, que dá Q. Então a carga total continua Q, princípio da conservação de carga elétrica. Legal? Então mostrei para vocês um exemplo de contato entre esferas, duas com o mesmo raio e uma com um raio diferente. Obedece o princípio de conservação de carga, ficam com o mesmo sinal ao final e a carga proporcional ao raio. Legal? Agora eu vou passar um exemplo sobre um eletroscópio. Nós vamos comentar o que é um eletroscópio e fazer experienciazinhas dele. Vamos lá! Agora, galera, nosso último tópico, então, do vídeo 2 da nossa primeira aula é sobre eletroscópio de folhas. Então vamos entender como é que é o processo construtivo de um eletroscópio de folhas. Para que serve esse equipamento? Ele consegue medir se existe ou não carga em excesso num determinado corpo ou local e, dependendo do procedimento, também o sinal da carga elétrica. Ele não consegue medir a quantidade, sinal e se tem ou não. O eletroscópio ele tem uma cabeça metálica e uma haste metálica. E folhas que podem ser folhas de ouro ou folhas de papel alumínio. Vou mostrar para você aqui o que eu vou fazer a experiência. Então, ó, a cabeça metálica é esse fiozinho enrolado aqui. Simplesmente enrolei fio de cobre. A haste é o próprio fio de cobre, suporte isolante. E a folhinha está aqui, ó. Essa folhinha de papel alumínio que balança. Você está vendo que ela está bem soltinha aqui, ó. Tá? Bem soltinha. Legal. É esse carinha que a gente vai usar. Não tem nada de folha de ouro nele. É ele que a gente vai usar. Procedimento para trabalhar com eletroscópio. Só afastar aqui. Aí. Deixa eu tirar ele daqui. Procedimento para trabalhar com eletroscópio. Primeiro passo, a gente aproxima o indutor. Então, quando eu coloquei induzido, significa eletroscópio induzido. A gente aproxima aqui, ó, o indutor. Vamos botar que esse indutor é negativo, só para ficar diferente do outro exemplo. Ele atrai cargas positivas aqui na cabeça e as cargas negativas vão ficar o mais longe possível. Mais longe possível são as folhas. Então as cargas negativas ficam nas folhas e as folhas se abrem. Por quê? Porque carga negativa repele com negativo. Se negativo repele com negativo, as perninhas ficam abertas. Então, ao aproximar o indutor, as folhas devem abrir. Quando tiver nessa configuração, a gente vai fazer um aterramento. Então, vai colocar um aterramento. Olha o canudo aqui. A gente vai colocar um aterramento, tanto faz. Se é aqui na cabeça, se é na folha, se é no corpo, tanto faz. Colocamos um aterramento. Os negativos continuam aqui. As cargas induzidas continuam aqui. Elas estão presas, elas estão induzidas, elas estão hipnotizadas, como eu já falei. E quem que está sobrando? Quem está sobrando eram as cargas das folhas. Como agora tem um caminho para elas irem para a Terra, então esses elétrons que estavam sobrando vazam, vão embora para a Terra. E as folhas se fecham. Então, ao fazer o aterramento,
as folhas se fecham. Feito isso, eu retiro o aterramento. Ó, folhas fechadas. O indutor continua com a carga dele aqui. As cargas induzidas continuam aqui. Último processo, afaste o indutor. Ao afastar o indutor, todas essas cargas positivas se espalham pelo eletroscópio e o eletroscópio fica inteiramente positivo. E se ele fica inteiramente positivo, as perninhas ficam abertas porque cargas de mesmo sinal se repelem. Acabamos de eletrizar um eletroscópio por indução. Neutro, aproxima o indutor, polariza, faz o aterramento, neutraliza as cargas que estão sobrando, retira o aterramento, ele já está carregado, afastando o indutor, ele fica carregado. Legal? Vou pegar então o nosso eletroscópio, ele só caiu no chão aqui, eu vou ajeitar ele. Ajeitado. Repara no seguinte, está bem pertinho de você para você poder ver a folha. A cabeça está aqui em cima, tá? Mas a cabeça não vai influenciar em nada. Vamos pegar aqui então o nosso indutor, vai ser o canudo. Ó, eletrizando legal. A gente sempre dá uma testadinha colando no quadro. Primeiro procedimento, aproxima o indutor da cabeça sem tocar. O que aconteceu com a folha? A folha abriu. Agora faz o aterramento em qualquer lugar, ó. Vou fazer o aterramento aqui onde você vai ver, ó. Faz o aterramento. A folha desceu. Agora eu tiro o aterramento. A folha continua para baixo. Agora eu afasto o canudo e a folha fica aberta. Eletroscópio carregado. Tá aqui, ó. Tô longe, não tô tocando em nada. Agora eu vou encostar o dedo, vou neutralizar ele, ó. Na cabeça, por exemplo, ó. Pum, neutralizou. Se eu não fizer a sequência certa, não funciona. Vamos lá. Induziu. Com ele induzido, toca, faz o aterramento, a folha desce. Afasta o canudo. Tira o aterramento. Ele não carrega. Tem a ordem certa. Induziu. Faz o aterramento. Tira o aterramento. Afasta o indutor. Aí ele carrega. Legal? Tá aí. Fica carregado quanto tempo, professor? Depende das condições do meio. Tá bem carregado. Eu acredito que ele aguenta aí uns 5 minutinhos. Uns 5 minutos ele mantém essa carga. Depois ele vai perdendo pela própria umidade. Tá? É uma carguinha elevada que ele adquire aqui para um equipamentinho desse tamanho. Então ele perde muito fácil. Legal? Cara, então essa foi a nossa segunda aula. Você viu que quando precisa de experiências, então tem que ser nesse ambiente. Isso daqui então é o meu estúdiozinho. E a gente consegue filmar, mas tem uma qualidade boa. Tá? Próxima aula, próximo vídeo, aula 1, vídeo 3, é a respeito das leis de Coulomb. Então, vamos lá, galera.